Boa noite, este é mais um vídeo de histórias de terror ao som da chuva. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e logo após aproveite e assista aos shorts do canal. Garanto que vai gostar. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Meu nome é Matias e até hoje não consigo explicar completamente o que nos aconteceu na Mata Atlântica da província de Misiones, na Argentina. Era quase o ano 2000 e junto com meus amigos Lautaro, Sofia e Javier, decidimos fazer uma viagem para explorar as maravilhas naturais da região. Havíamos ouvido falar de uma cachoeira oculta e pareceu-nos um lugar perfeito para nos desconectarmos do mundo e vivermos uma aventura inesquecível. Mas o que encontramos superou qualquer expectativa. Chegamos a um pequeno vilarejo que serviria como base para nossa exploração. Os moradores eram gentis, mas reservados, e pareciam pouco interessados em nossa intenção de visitar a famosa cachoeira. Uma tarde, enquanto jantávamos em uma pousada local, fomos recomendados a procurar um senhor chamado Eliseu, que havia vivido toda a sua vida no vilarejo. Sim, a cachoeira é linda, mas também é perigosa. Ninguém deve ficar lá quando anoitece, disse ele. Lautaro perguntou: e o que há de tão ruim nisso? O que acontece, senhor Eliseu? O velho levantou o olhar e sua expressão era de medo. Ela, a mulher da cachoeira. Alguns dizem que a veem ao anoitecer, outros apenas ouvem seu canto. Mas aqueles que enxergam sua silhueta entre as águas concordam que ela traz desgraça para quem não a respeita. Sofia, mais curiosa, perguntou: e quem é ela? Por que faz isso? O homem suspirou profundamente antes de responder. Dizem que há muito tempo ela era uma mulher que esperava seu amado junto à cachoeira. Ele nunca chegou. Em um momento de desespero, ela se jogou na água. Desde então, seu espírito ficou preso lá. A história era interessante, mas nenhum de nós a levou a sério. Simplesmente a encaramos como mais uma lenda local. Decidimos seguir com nossos planos, convencidos de que os avisos eram apenas superstições. No dia seguinte, adentramos a selva com um mapa rudimentar que havíamos conseguido no vilarejo. A caminhada foi exaustiva, mas fascinante. A vegetação era densa e os sons da selva nos cercavam. Passamos o dia avançando com cuidado, fazendo pausas para tirar fotos e apreciar a paisagem. Finalmente, ao entardecer, chegamos à cachoeira. Sem dúvida, era um dos lugares mais bonitos que já vi. A água descia de uma grande altura, formando uma névoa que capturava os raios do sol e criava pequenos arco-íris. O ar estava fresco e o som da água preenchia o ambiente. Armamos um pequeno acampamento perto da margem e decidimos passar a noite ali. Naquela noite, após o jantar, sentamos ao redor de uma fogueira improvisada. Tudo parecia tranquilo e Javier começou a contar uma história semelhante à do velho para passar o tempo. Sofia não parava de rir. No entanto, à medida que a noite avançava, uma sensação estranha começou a nos incomodar, como se algo estivesse nos observando. De repente, Sofia ficou em silêncio e olhou fixamente para a cachoeira. Vocês ouviram isso? Perguntou. Ficamos em silêncio absoluto. Foi então que escutei um canto suave, quase hipnótico, que parecia vir da água. Lautaro pegou sua lanterna e apontou para a cachoeira, mas não vimos nada. Deve ser o vento, disse ele, tentando nos tranquilizar, embora nem ele acreditasse nisso. Tentamos ignorar e continuar nossa noite, mas o canto não parava. Parecia se aproximar e se afastar, brincando conosco. Durante a madrugada, acordei com uma sensação estranha, como se alguém estivesse parado ao lado da minha barraca. Ouvi passos na brita próxima e criei coragem para espiar. Juro para vocês, não havia ninguém, mas o canto estava mais nítido e próximo do que antes. Na manhã seguinte, encontramos nossas coisas reviradas. Algumas mochilas haviam sido movidas e a fogueira estava completamente apagada, como se alguém tivesse jogado terra sobre ela. Javier,
que sempre foi durão, começou a demonstrar nervosismo. Isso não é normal. Algo esteve aqui à noite, disse ele. Lautaro tentou manter a calma, mas todos sentíamos que havia algo errado. Apesar de nossas dúvidas, decidimos ficar mais um dia para aproveitar o lugar e não deixar o medo arruinar nossa aventura. Mas aquela noite foi muito pior. O canto voltou, mas dessa vez era mais forte, quase ensurdecedor. A névoa ao redor da cachoeira parecia mais densa e a temperatura havia caído fora do normal. Enquanto nos reuníamos ao redor da fogueira, a sensação de sermos observados tornou-se insuportável. Algo estava nos afetando mentalmente. De repente, Sofia gritou. Lá está ela. Eu vi. Todos nós viramos, mas juro que não vimos nada. No entanto, quando Lautaro apontou sua lanterna para a cachoeira, por um breve momento, pareceu iluminar uma figura feminina. Ao apontar novamente, ela havia desaparecido. Não conseguimos distinguir seu rosto, mas sua aura era inconfundível. Isso foi suficiente para decidirmos que já era o bastante. Naquela noite, enquanto corríamos em direção à trilha com as lanternas, podíamos ouvir alguém batendo nas árvores, como se nos seguisse. Lautaro tinha a lanterna mais velha, e a luz não parava de piscar, tornando o caminho ainda mais difícil. Em um momento, ouvi um grito atrás de mim. Era Javier, que havia tropeçado e caído entre as raízes. Voltei para ajudá-lo. Ao me virar, vi algo que nunca esqueci. Aquela coisa estava a poucos metros de nós. Seu rosto continuava oculto pela névoa, mas seu corpo exalava um cheiro de morte que nunca esquecerei. Um frio me atravessou até os ossos, mas consegui levantar Javier e continuamos correndo. Finalmente, chegamos à caminhonete. Lautaro ligou o motor, mas, no exato momento em que começamos a nos mover, algo atingiu a parte traseira com uma força tremenda. Aceleramos, mas a estrada era estreita e escorregadia. Em uma curva acentuada, perdemos a aderência e capotamos várias vezes. O impacto nos deixou atordoados, mas felizmente ninguém ficou gravemente ferido. Caminhamos de volta ao vilarejo com medo a cada passo. No dia seguinte, voltamos com os moradores para recuperar nossas coisas. A cachoeira continuava linda, mas vazia, como se a presença que sentimos tivesse se dissipado. Nunca falamos muito sobre aquela noite, mas todos concordamos em uma coisa: não deveríamos ter ignorado os avisos. A mulher da cachoeira não era apenas uma lenda. Algo, ou alguém, habita aquele lugar e não gosta de ser perturbado. Meu nome é Alessandro e por muitos anos fui um amante do alpinismo. Cada montanha que escalei me deixou lembranças inesquecíveis, mas nenhuma tão perturbadora quanto o que vivi no Popocatépetl. Esse majestoso vulcão, conhecido carinhosamente como Popó, naquela época, não estava dando sinais claros de atividade. Estava a passeio no México e era uma manhã fresca de outubro, quando meu amigo Samuel e eu decidimos embarcar em uma expedição. O dia prometia ser perfeito para nossa aventura. As condições climáticas eram ideais e o céu estava limpo, nos presenteando com uma vista espetacular do cume. Havíamos planejado passar uma noite em uma cabana, uma estrutura simples usada por outros alpinistas, como refúgio temporário. Começamos a caminhada cedo, carregando mochilas apenas com o essencial: água, comida, sacos de dormir e um kit de primeiros socorros. À medida que subíamos, a natureza nos envolvia com sua beleza. Podíamos ouvir o rangido de nossas botas contra as rochas e o suave sussurro do vento entre as árvores. Samuel, sempre curioso, fez um comentário intrigante. Você sabia que dizem haver histórias estranhas sobre este vulcão? Que há algo mais do que simples lendas? E, achando que ele estava tentando me assustar: Ah, Samuel, você sabe que sempre há histórias assim nesses lugares. O que dizem desta vez? Que é um portal para o submundo. Não exatamente. Dizem que uma presença ronda os arredores.
e não deixa em paz aqueles que ficam tempo demais por aqui. Para mim, tudo não passava de histórias criadas, para manter viva a mística do lugar. Mas, conforme avançávamos, aquela sensação de leveza, que me acompanhará pela manhã, começou a se dissipar. A floresta, embora bela, dava a impressão de estar nos observando. Chegamos à cabana pouco depois do meio-dia. Era uma estrutura simples de madeira, suficiente para nos proteger do frio e passar a noite. No entanto, algo nela não parecia certo. As paredes estavam cobertas de símbolos estranhos, pintados com algo que parecia carvão. Muitos eram desenhos incompreensíveis, e alguns tinham um ar inquietante, quase ameaçador. Isso é estranho, disse Samuel, analisando os símbolos. Você acha que alguém fez isso para assustar quem viesse aqui? Provavelmente sim, respondi, tentando soar despreocupado. Mas, na verdade, um nó começava a se formar no meu estômago. Decidimos ignorar e desarrumar nossas coisas. Preparamos algo para comer e passamos a tarde descansando. Samuel pegou a câmera e começou a fotografar a paisagem, enquanto eu revisava nossas provisões para o dia seguinte. Apesar da nossa aparente tranquilidade, ambos sabíamos que algo estava errado. Quando o sol começou a se pôr, a temperatura caiu rapidamente. Acendemos uma pequena fogueira em frente à cabana e nos sentamos para compartilhar histórias de nossas vidas. No entanto, a conversa logo foi interrompida. Sons estranhos vinham da floresta, estalos, como se algo ou alguém pisasse nos galhos secos. Samuel se levantou, pegou a lanterna e apontou para a escuridão. Ei, tem alguém aí? Deve ser um animal. Tentei acalmá-lo, mas a tensão no ar era palpável. Voltamos a nos sentar, mas o ambiente havia mudado. Cada ruído da floresta parecia amplificado, e a sensação de que estávamos sendo observados se tornou inegável. Já tarde da noite, decidimos nos refugiar dentro da cabana. A fogueira havia se apagado, e o frio ficava cada vez mais intenso. Fechamos a porta e colocamos nossas mochilas contra ela, prontos para descansar. Mas acredite, o sono não veio facilmente. Por volta da meia-noite, um som forte ressoou na porta. Samuel e eu ficamos imóveis, prendendo a respiração. Outro golpe veio, dessa vez mais forte. Samuel ligou a lanterna e apontou para a porta, mas não a abriu. Quem está aí? Perguntei, tentando soar firme. 2 segundos depois, ouvimos um som gutural, algo que, definitivamente, não era humano. Samuel foi até a janela, tentando enxergar o que havia lá fora. A única coisa que conseguiu ver foi uma sombra enorme, se movendo entre as árvores. Alessandro, acho que já deu a hora de ir embora daqui. Eu concordei, mas sabíamos que sair no meio da noite não era uma opção segura. Tentamos trancar a porta com nossas mochilas e ficamos acordados até que o cansaço, finalmente, nos venceu. Quando o amanhecer chegou, saímos da cabana para inspecionar a área. As marcas no solo eram claras. Pegadas enormes rodeavam a cabana, como se algo tivesse circulado por ali a noite toda. As paredes estavam arranhadas, e algumas janelas pareciam ter rachaduras. Isso não foi um animal, murmurou Samuel. Aquilo foi o suficiente para decidirmos ir embora. Pegamos nossas coisas e começamos a descer o mais rápido possível. Mas a sensação de estarmos sendo observados não nos abandonou. No meio da descida, um som de passos congelou nosso sangue. Quando olhamos para trás, vimos a mesma sombra que Samuel havia distinguido na noite anterior. Era alta, indefinida, mas claramente humana. O mais assustador eram seus movimentos erráticos, como se estivesse perdida, mas, ao mesmo tempo, soubesse exatamente para onde íamos. Não perdemos tempo. Corremos ladeira abaixo, ignorando o cansaço e a dor nas pernas. Por um tempo que pareceu horas, não olhamos para trás. Só queríamos nos afastar daquela presença. Finalmente,
Chegamos a uma pequena aldeia no sopé do vulcão. Algumas pessoas pareciam já estar à nossa espera. Nos levaram para uma casa e nos ofereceram água e comida. Foi então que um idoso chamado Lúcio nos contou a verdade sobre o que nos perseguiu naquela noite. Vocês não são os primeiros, rapazes. O que está lá em cima não é um animal, nem um espírito qualquer. Eu e Samuel trocamos um olhar inquieto. É o fantasma de um homem que não descansa. Lúcio nos contou sobre Vitório, um guia da região, que, décadas atrás, atraía alpinistas para áreas remotas, para roubá-los, segundo rumores, assassiná-los. Ele foi linchado perto da cabana onde ficamos, e desde então, nunca encontrou a luz. Exaustos, decidimos não permanecer na aldeia por muito tempo. Queríamos nos afastar do vulcão e, principalmente, daquela sombra. O que vimos naquela noite não foi imaginação. Meu nome é Ricardo, e essa história aconteceu há alguns anos, quando minha esposa e eu saímos em uma viagem de carro. Não é algo de que eu goste de lembrar, mas às vezes, quando penso no que poderia ter acontecido, se tivéssemos tomado uma decisão diferente, sinto um vazio no estômago. Sempre gostei de dirigir à noite. O silêncio, as estradas vazias, o som monótono do motor, sempre me transmitiram uma certa paz. Porém, naquela madrugada, por mais que eu tentasse relaxar, um pressentimento estranho me dominava. Não sabia explicar o motivo, mas sentia que algo estava errado. Saímos da cidade à tarde e fizemos algumas paradas para comer e descansar. Depois da meia-noite, decidi que era hora de fazer uma última pausa, antes de seguir até o hotel onde pretendíamos passar a noite. Encontramos um posto de gasolina no meio do nada. Era um lugar pequeno, com poucas bombas de combustível, e uma loja de conveniência mal iluminada. A única luz forte vinha do letreiro piscando fracamente, como se estivesse prestes a apagar. Havia alguns carros estacionados, o suficiente para não nos sentirmos completamente sozinhos. Mas ainda assim, o lugar tinha um clima esquisito. Minha esposa foi ao banheiro, enquanto entrei na loja, para comprar um café e algo para o caminho. O funcionário do caixa era um rapaz jovem, com olheiras profundas e um olhar vazio. Ele parecia cansado, como se já estivesse farto do turno da noite. Me cobrou sem dizer uma palavra e nem sequer levantou os olhos do celular. Foi então que a porta da loja se abriu. Um homem entrou. Era alto, magro, vestia um moletom escuro e fino. Seu cabelo estava desarrumado e sua pele parecia desgastada, como se tivesse passado dias sem dormir. Mas o que mais me chamou a atenção foi a maneira como ele me olhou diretamente nos olhos, com um tipo de frieza que me fez prender a respiração. Ele veio direto até mim, ignorando o caixa. Você pode me dar uma carona até a próxima cidade? Meu carro quebrou alguns quilômetros atrás e preciso encontrar um mecânico. A princípio, não achei aquilo tão estranho. Era comum ver gente com problemas na estrada, mas algo no tom dele me incomodou. Ele não parecia ansioso ou nervoso, como alguém que realmente precisava de ajuda. Pelo contrário, sua voz era calma demais, como se ele já soubesse qual seria a minha resposta. Além disso, ele se aproximou demais, invadindo o meu espaço pessoal, mesmo sem querer parecer rude. Respondi com um sorriso sem graça. Sinto muito, cara, mas estou com minha esposa e não posso ajudar. Ele não recuou. Não custa nada, brother. É só uma carona rápida. Balancei a cabeça, tentando manter a naturalidade. Sinto muito de verdade. Espero que consiga ajuda. Foi então que algo mudou na expressão dele. Seu rosto, que até então estava neutro, franziu-se em um meio sorriso, mas não um sorriso amigável. Não seja assim, brother. É perigoso ficar parado na estrada a essa hora. Um calafrio subiu pela minha espinha. Aquela insistência não era normal, e a maneira como ele disse aquilo não soava como um aviso,
mas como uma ameaça velada. Olhei rapidamente para a entrada da loja, procurando minha esposa. O homem continuava ali, perto demais. Eu podia sentir sua respiração pesada. Finalmente, minha esposa apareceu na porta do banheiro. Aproveitei a deixa e peguei as sacolas com as compras. Foi mal, amigo, mas não posso. Não esperei por uma resposta. Apenas saí. Minha esposa percebeu meu nervosismo, mas não fez perguntas. Caminhamos até o carro. Enquanto eu ligava o motor, vi pelo retrovisor o homem nos observando da loja. Ele estava rindo, mas não era um riso normal. Era um riso debochado, lento, como se soubesse de algo que eu não sabia. Aquilo me arrepiou. Não quis dizer nada para minha esposa, para não preocupá-la. Apenas acelerei e seguimos viagem. Algumas horas depois, chegamos ao hotel. Tentei esquecer o que aconteceu e encarar aquilo como uma experiência desagradável. E só. Na manhã seguinte, acordamos cedo e fomos tomar café. Enquanto minha esposa preparava um prato, liguei a TV. A previsão do tempo, notícias do país. Nada de interessante. Até que uma reportagem me fez congelar. Um crime brutal havia acontecido durante a madrugada, em um posto de gasolina. 2 funcionários e um caminhoneiro foram assassinados. O caminhão foi encontrado abandonado, com o motorista esfaqueado. Os funcionários da loja também foram mortos. Então, apareceram as imagens do local. Eu senti o coração parar. Minha esposa notou minha expressão e perguntou o que havia de errado. Sem dizer nada, aumentei o volume da TV. A polícia estava em busca de um suspeito. Alto, magro, vestindo um moletom escuro. Meu estômago se revirou. Era ele, o mesmo homem que me pediu carona. Minha esposa ficou em silêncio quando contei. E, a partir daquele dia, um pensamento nunca mais me abandonou. E se eu tivesse dito sim? E se eu tivesse aberto a porta do carro? Será que também estaríamos nas notícias? Será que nos encontrariam na estrada? Como encontraram o caminhoneiro? Durante semanas, aquele pensamento não saía da minha cabeça. Continuei acompanhando as notícias, esperando uma atualização, mas ela nunca veio. A polícia encontrou vestígios da presença dele em outros postos de gasolina próximos, mas nunca conseguiram pegá-lo. Com o tempo, o caso saiu das manchetes. Virou apenas mais um crime sem solução. Desde então, sempre que paro o carro na estrada, meus olhos se movem automaticamente de um lado para o outro. Não consigo evitar. Eu analiso cada pessoa. Porque agora, eu sei que o perigo real não precisa de olhos brilhantes, nem de sombras rastejantes. O verdadeiro terror é aquele que sorri para você no escuro. O homem de rosto sorridente. Era tarde da noite e eu estava entregando pizzas para uma pizzaria local. Estava trabalhando até tarde quando entrou um pedido de 2 pizzas grandes de 4 queijos. O endereço era em uma daquelas estradas afastadas, se eu me lembro corretamente. Já tinha feito entregas por lá antes, mas nunca naquela casa. Não parecia haver nenhum problema. Era cerca de 20 minutos da loja até lá, então não era muito longe. Quando cheguei à casa, estava situada no final de uma longa entrada de pedras. A casa era meio antiga, mas bem conservada. A luz da frente estava acesa e havia um carro na garagem. Nada parecia fora do lugar. Saí do meu carro e fui até a porta. Bati, mas não houve resposta. Vi as luzes acesas lá dentro, mas não havia nenhum movimento. Liguei para o número do pedido 2 vezes, mas foi direto para a caixa postal. A política da loja era esperar 5 minutos e tentar ligar novamente antes de sair. Depois de um tempo batendo e ligando, decidi voltar para o meu carro. Quando me virei, vi ele lá. Um homem estava sentado no banco de trás do meu carro. Ele estava vestindo algo que parecia roupa de igreja, terno preto, camisa branca e gravata. Era um homem bem magro. Se tivesse que adivinhar, diria que tinha uns 40 e poucos anos.
Havia algo estranho no sorriso dele. Era simplesmente grande demais. Fiquei com raiva na hora e gritei com ele: "Ei, sai daí!" Mas ele não se mexeu, nem sequer se contraiu. Ele apenas continuou me encarando, estampando aquele sorriso assustador. Quis usar a chave para destravar a porta, mas não sabia o que o cara faria. Então, primeiro liguei para a polícia e expliquei a situação. Eles disseram que enviariam alguém. Juro, enquanto estava no telefone, olhei para o outro lado por um momento, e quando olhei de volta, a porta estava aberta e o homem tinha sumido. Fiquei tipo, que merda está acontecendo? Olhei ao redor, tentando ver para onde ele tinha ido, e foi aí que a loucura realmente começou. Senti uma dor aguda na minha coxa esquerda, gritei e dei um salto para trás, quase caindo. O homem estava no chão de quatro, como um animal. Ele tinha me mordido através do jeans. Ainda estava usando aquele terno, ainda com aquele sorriso esquisito, e ainda me encarava. Ele não fez nenhum som, nem rosnado, nem respiração pesada, nada. Me afastei dele e me joguei para dentro do carro. Liguei o motor imediatamente, mas então lembrei da porta de trás. Estiquei o braço para trás e a fechei. Juro, senti algo puxar nas minhas costelas quando fiz isso. Engatei a ré e estava prestes a sair quando um pensamento me atingiu. Eu tinha acabado de chamar a polícia para esse cara. Se eu saísse, poderiam ter problemas. Não podia me dar ao luxo de levar uma multa ou ter problemas com a lei enquanto estava no trabalho. Isso poderia me custar o emprego. Então, xinguei mentalmente várias vezes, desejando não ter chamado a polícia, porque agora estava convencido de que estava preso ali. Travei as portas e apenas esperei, com o motor ligado e tudo trancado. O homem ficou de quatro, do lado de fora, me olhando pela janela. Ele não se mexeu por uma eternidade. Durante todo esse tempo, nada nele mudou. Fiquei checando o telefone, me perguntando quando alguém apareceria ou se deveria ligar para a polícia de novo, mas estava com medo de desviar o olhar dele por muito tempo. Olhei para cima e vi que ele tinha começado a rastejar de novo. Ele não estava andando ou algo do tipo. Estava rastejando como um homem selvagem, indo para o lado da casa. Ele se movia de um jeito estranho, meio trêmulo, mas rápido. Parecia que tinha praticado. Depois que ele dobrou a esquina, nunca mais o vi. A polícia chegou cerca de 2 minutos depois disso e revistou a propriedade, mas não encontrou nada. Na verdade, a casa estava vazia. Na manhã seguinte, a pedido da minha mãe, fui ao pronto atendimento. A mordida não chegou a romper a pele, só deixou um hematoma que sumiu em poucos dias. O médico disse que, sem ferimento aberto, o risco de infecção era baixo, mas me deram um creme antibiótico por precaução e disseram para eu voltar caso algo estranho acontecesse. A polícia nunca encontrou o cara. Na verdade, um dos policiais até perguntou se eu tinha bebido ou usado alguma coisa. Eu não faço esse tipo de coisa, especialmente no trabalho. Continuei entregando pizzas por um tempo, depois mudei de emprego e fui trabalhar em um armazém. O hematoma sumiu sem problema, se nada mais de estranho aconteceu. Bom, mas quando um cara estranho vem rastejando até você e morde sua perna, vestido com suas melhores roupas de domingo, isso não é algo que se esquece. Minha namorada mora em uma casa enorme na Colômbia, uma daquelas casas antigas com tetos altos, móveis velhos e quartos demais. Nunca foi um problema para ela, pelo menos até alguns meses atrás. Ela sempre gostou de ter espaço só para si, mas de repente, o espaço parecia grande demais. Seus pais se mudaram para a Bélgica, onde sua mãe precisava de um tratamento médico que só existia lá. Sua irmã foi estudar em Londres. E assim, minha namorada ficou sozinha naquela casa enorme. No início, parecia um sonho. Silêncio, privacidade, liberdade. Mas conforme os dias passaram, as sombras pareceram crescer, os cantos escureceram e o vazio tornou-se opressor. Para ser sincero, essa situação me favorecia. Eu sempre fui um cara simples, trabalhador, pé no chão. Cresci sem luxos,
sem casas grandes, sem biblioteca. Para mim, era um privilégio passar tempo com ela naquele casarão. Mas ao mesmo tempo, eu não conseguia evitar a sensação de que aquela casa escondia algo. Algo que apenas esperava o momento certo para se revelar. Sempre fui fã de terror. Filmes, livros, videogames. Mas ela nunca teve interesse. E não era por medo. Pelo contrário, nada a assustava. Achava tudo ridículo. Até que a convenci a ouvir relatos reais de terror. Expliquei que o que me fascinava neles não era o susto, mas sim as histórias. Histórias de pessoas reais, com experiências inexplicáveis. Para minha surpresa, ela adorou. Gostou tanto que passou a ouvir relatos o tempo todo. Na sala, na cozinha, no banheiro, sempre no volume máximo. Mas foi exatamente quando isso começou que as coisas estranhas aconteceram. A primeira vez foi sutil. Ela estava no quarto, ouvindo um relato pelo alto-falante que havia deixado no corredor. Foi quando escutou uma criança chorando. O som não vinha do áudio. Ela ouviu nitidamente, do lado de fora da porta. Levantou-se, percorreu a casa inteira. Nada. Ninguém. Quando voltou para a cama, o choro recomeçou. Mas dessa vez, eram duas crianças. Ela ficou sentada, ouvindo, tentando entender. E então, vieram os passos. Passos pesados, bravos, atravessando o corredor, bem na frente da porta fechada. Ela segurou a respiração, até que um grito horrível ecoou. Não de uma, mas das duas crianças ao mesmo tempo. O silêncio que veio depois foi ainda pior. 10 minutos depois, um carro freou bruscamente em frente à casa. Ela correu para a janela. Uma viatura da polícia. Mas não houve batida na porta, nem chamados. Apenas jogaram as luzes para dentro da casa, como se procurassem algo. Ela teve certeza de que outra pessoa também tinha ouvido os gritos. Alguém ligou para a polícia. Desde então, duas coisas continuaram acontecendo. Os gritos das crianças voltam uma ou duas vezes por mês, sempre terminando do mesmo jeito, como se o mesmo evento se repetisse infinitamente. Mas algo ainda mais estranho acontece quase o tempo todo. Uma mulher canta pela casa inteira. Uma melodia baixinha, sussurrada, que ecoa pelos corredores, pelas escadas e, às vezes, bem ao lado da porta do quarto dela. No começo, tentou se convencer de que era o vento, a casa rangendo, até que uma noite, ao apagar as luzes, ouviu claramente ao lado de sua cama. Ela não dorme mais no escuro e, acima de tudo, nunca mais conseguiu ouvir relatos. Ela simplesmente não consegue. O guardião do abandono. Eu trabalho como segurança. Já assumi trabalhos que variam do mundano ao assustador. A agência com a qual trabalho se especializa em proteger lugares esperando para serem vendidos, demolidos ou reformados. Durante anos, fui designado para vigiar um complexo de apartamentos abandonado nos arredores da cidade. Passei 8 longos meses lá, patrulhando 4 prédios interligados, cada um com 4 andares conectados por corredores e escadas. Trepadeiras escalavam as paredes rachadas, e quase toda a superfície estava coberta de grafites. Meu parceiro era um segurança mais velho chamado Paulo. Ele estava na casa dos 50 e poucos anos, mas não aparentava. Trabalhamos em turnos de 12 horas, alternando entre noites e dias a cada 2 semanas. Paulo preferia os turnos noturnos, dizendo que eram mais tranquilos e permitiam que ele pensasse. No meu primeiro dia, encontrei ele na sala de segurança, uma pequena sala desorganizada cheia de monitores antigos e com um cheiro forte de comida velha. "Bem-vindo ao novo posto", ele disse, estendendo a mão calejada. "Espero que você não se assuste fácil." Eu ri e perguntei: "Por quê?" "Os prédios antigos fazem barulhos estranhos, pregam peças na mente se você não tomar cuidado." Assenti, achando que era uma piada de boas-vindas. Nas primeiras semanas, nada demais aconteceu. Nosso trabalho principal era evitar que invasores e vândalos causassem mais danos.
Ocasionalmente, espantávamos um grupo de adolescentes procurando um lugar para festas ou exploração. Paulo e eu nos revezávamos para fazer rondas, cada um cobrindo seções diferentes do complexo. Mas então, o primeiro incidente aconteceu. Era final de tarde, durante uma de minhas rondas solo. Eu estava no terceiro andar do prédio B quando ouvi um som. Uma risada distante ecoando pelo corredor. Era sutil e quase infantil. Parei e escutei por um momento, achando que algum grupo de crianças havia entrado. "Olá!" chamei, sem receber resposta. Continuei com cautela, verificando cada sala, enquanto a risada parecia sumir conforme eu me aproximava, levando-me cada vez mais fundo no prédio. Finalmente, cheguei a uma sala no fim do corredor. A porta estava entreaberta. Empurrei e encontrei um apartamento vazio, com o pó visível à luz do sol entrando pela janela. A risada, naquele momento, já havia cessado. Ao me virar para sair, uma sombra piscou pelo canto do meu olho. Girei rapidamente, mas não vi nada, apenas papel de parede descascado e destroços. Mas senti um calafrio. Decidi encerrar minha ronda mais cedo e voltei para a sala de segurança. Quando cheguei, Paulo me viu e imediatamente perguntou: "Tudo bem?" "Sim, só pensei ter ouvido alguma coisa", respondi. Ele me lançou um olhar compreensivo e voltou ao seu quebra-cabeça imediatamente. "Não aconteceu de ser uma risada?" Perguntei. "Sim, vem e vai. Faz parte do charme desse lugar." Queria perguntar mais, mas como ele disse, voltou ao seu quebra-cabeça e senti que, se insistisse no assunto, pareceria assustado ou ingênuo. O segundo incidente ocorreu cerca de um mês depois, durante um turno noturno solo. Paulo havia tirado a noite de folga, então eu estava sozinho. Por volta da meia-noite, estava monitorando as câmeras de segurança quando notei um movimento em uma das telas, no saguão do prédio D. Uma figura estava do lado de fora da entrada. Parecia uma mulher com um vestido velho e cabelo escuro cobrindo o rosto. Peguei minha lanterna e me dirigi até lá, pensando que alguém poderia precisar de ajuda. Conforme me aproximava da entrada, o ar ficou gelado. "Senhora, precisa de ajuda?" chamei. Ela não respondeu. Em vez disso, vi-a virar lentamente e entrar mais fundo no prédio. Acelerei o passo para alcançá-la, mas quando entrei no saguão, estava vazio. O único som era o eco de passos sobre os pisos rachados, meus próprios passos. Revirei a área, mas não a encontrei. Ao voltar para a sala de segurança, rebobinei as imagens da câmera. Lá estava ela, parada por vários minutos, antes de sair do quadro. Não conseguia explicar o que ela estava fazendo. Quando Paulo chegou no dia seguinte, contei-lhe o que aconteceu. Ele suspirou profundamente. "Aquela, meu amigo, é a dama do prédio D. Você está brincando comigo." Comecei a me sentir assustado. Ele balançou a cabeça. "Ela já foi vista por alguns guardas ao longo dos anos. Sempre a mesma descrição." "Bom, você sabe quem ela é?" Perguntei. "Ninguém sabe, mas alguns dizem que ela foi uma moradora que morreu aqui." Afundei na cadeira, tentando processar tudo o que ele estava me contando. "Por que você não me contou sobre ela?" Perguntei. "Faria diferença." "Ah, eu deixo a pessoa experimentar por conta própria. Acho que fazia sentido, se não tivesse passado por isso primeiro. Se tivesse apenas sido avisado, provavelmente teria rido." O terceiro incidente foi de longe o pior. Era outro turno noturno solo. Por volta das 3 da manhã, os monitores de segurança começaram a falhar. Estática cobria as telas, obscurecendo as já granuladas imagens. Então, de repente, todas as telas ficaram pretas. As luzes na sala diminuíram e o zumbido da eletricidade desapareceu. Tentei chamar Paulo pelo rádio, esquecendo que ele não estava de plantão. Xinguei para caramba quando lembrei disso. Peguei minha lanterna e fui para a sala de manutenção no prédio para checar os disjuntores. Os corredores pareciam mais escuros que o normal. O feixe da minha lanterna mal afastava as sombras densas, conforme descia as escadas para o porão. O ar ficou úmido,
e o cheiro de mofo era insuportável. Ao chegar à sala de manutenção, encontrei a porta entreaberta. Estranho, pensei. Essa sala sempre ficava trancada. Empurrei e entrei. A sala estava um caos. Ferramentas espalhadas pelo chão, painéis abertos, fios soltos, o que em si já era perigoso. Ninguém em sã consciência deixaria isso assim. Ao chegar ao disjuntor principal, algo se moveu atrás de mim. Virei-me rapidamente, iluminando a sala. No canto, vi uma figura com toda a clareza do mundo. Um homem alto, usando um macacão antigo. "Ei, você não pode estar aqui!" gritei. Ele não se moveu. Nem um olhar. "Olha aqui!" gritei. Silêncio. De repente, a porta se fechou com força atrás de mim, enquanto minha lanterna se apagava. Comecei a bater na lanterna, tentando fazê-la voltar a funcionar. Mas então, um sussurro baixo encheu a sala, horrível. Os pelos do meu braço se arrepiaram, e eu me encostei na parede, com o coração acelerado. Então, tão repentinamente quanto falhou, a lanterna voltou. A sala estava vazia, e a figura que estava ali tinha desaparecido. Não perdi um só segundo. Liguei o disjuntor principal, restaurando a energia do complexo, e corri de volta para a sala de segurança. Os monitores estavam de volta, mas agora todas as telas mostravam a mesma coisa. O saguão de cada prédio, com figuras paradas e imóveis no centro. Homens, mulheres, até crianças. Durou apenas um segundo, pois, quando pisquei, desapareceram. As telas estavam todas normais novamente, com cada sala parecendo completamente normal. Quando Paulo voltou na manhã seguinte, contei-lhe tudo. Ele ouviu em silêncio antes de falar. Já vi coisas assim também. Esses espíritos, ecos, ou como queira chamar. Desde então, assumi muitos outros trabalhos, mas nenhum foi tão assustador quanto aquele velho complexo de apartamentos. Acho que alguns lugares são simplesmente repositórios de histórias esquecidas. Essa é minha história. Não escrevo na esperança de que acreditem em mim. Mas juro, isso aconteceu.